Quando a insensibilidade disfarça uma mulher em homem e o ódio desperta uma paixão proibida, nasce um amor capaz de unir dois reinos. Ela cresceu escondida sob a armadura de um guerreiro. Ele jurou odiar o inimigo, mas encontrou uma verdade que incendiou sua alma. Entre a fúria e o desejo, poderá o amor vencer as espadas? My things and leave it all behind. We better find out why we do the things we do. It took me some time, but I realized. Histórias e Amores apresenta It's all for you. It's all for you. A Guerreira e o Conde. It's all for you. It's all for you. De onde você assiste a este vídeo? Mary nasceu filha única do Duque Stuart de Feir, mas o Duque, obcecado por herdeiros guerreiros, nunca aceitou que o destino lhe trouxesse apenas uma menina. Assim, Mary foi moldada como Robert, roupas masculinas, treino com espadas, disciplina de soldado. No íntimo, ela chorava em silêncio. Não era Robert, era Mary, uma jovem aprisionada numa armadura de ferro e silêncio. E, para agradar ao seu pai, aceitava o fardo. Quando o Duque Stuart cobiçou as terras de seu vizinho, o Conde Richard de Bragy, enviou Robert para liderar a invasão. Mas Richard era astuto. A batalha foi rápida e brutal. Os guerreiros de Freyr tombaram. Robert, ferido, febril e caído no chão, foi capturado e levado para o castelo inimigo. Por 3 dias permaneceu inconsciente. Ao despertar, encontrou-se diante de Richard, que o observava como um predador observa a presa. Seu pai se curvará diante de mim, e você, Robert, será a moeda de troca. Mary, sustentando a farsa, respondeu engrossando a voz: Jamais trairei meu pai. No dia seguinte, Richard ordenou que um dos seus guerreiros levasse o filho do duque até o seu quarto, pois queria mostrar o mapa da região para fazer com que Robert confessasse por onde seria mais fácil o ataque ao seu reino. Mary foi entregue a Richard. Imediatamente, ele lhe ordenou que apontasse como invadir o castelo por bem. Caso não o fizesse, sofreria dores inimagináveis provocadas pelo conde. Mary o olhou com ódio e o desafiou. Você me ameaça assim porque eu não tenho a minha espada comigo. Solte-me e me dê a minha espada, que verás que não pode me ameaçar, seu covarde. O conde riu. Você acha que está em condições de me ameaçar, Robert? Você quer uma espada para me atingir? Pegue qualquer uma dessas espalhadas por aí e me ataque se for homem. Para lhe ajudar, tiro até a minha armadura. Até nu, eu venço você. E com uma agilidade animal,
retirou toda a armadura e toda a peça que lhe cobria o corpo por baixo. Mary, quando viu o belo corpo nu do conde, ficou vermelha. As pernas tremeram e os olhos se arregalaram. Você vai ficar me olhando como uma virgem excitada? Ou vai me atacar, Robert? Seja homem! Venha lutar comigo se tem coragem, Richard falou, avançando contra ela. Apavorada e sem conseguir desviar os olhos das partes íntimas generosas do conde, Mary abriu a porta e fugiu. Sempre viu seus guerreiros nus, mas nunca havia visto tamanha generosidade. Frouxo! Gritou o conde quando a porta bateu com a fuga de Mary. Só podia ser o filho do Duque Stuart mesmo. Mary entrou no seu quarto com o coração aos pulos e a respiração ofegante. Aquele anormal! Ele ainda me paga por essa afronta. Mas o destino não tarda em revelar segredos. Numa noite em que Richard a interrogava, agarrou sua camisa e a rasgou. A intenção era humilhar, mas o que viu o desarmou. Um corpo feminino escondido sob o disfarce masculino. Os olhos do conde brilharam de espanto e de admiração pelos seios mais perfeitos que já vira em sua vida. Mary tentou se cobrir, mas Richard a segurou pelo braço. Não é Robert, é uma mulher? Atônito, ele lhe arrancou o capacete e os longos cabelos negros caíram sobre os ombros dela. Nos olhos do conde, um brilho entre choque, desejo e algo mais perigoso. A fascinação. Richard saiu sem dizer nem mais uma palavra. A sua mente estava confusa. Como uma mulher conseguia se disfarçar de homem tão bem? Agora eu entendi por que ela arregalou os olhos quando me viu nu. Creio que gostou do que viu. Que mulher bela! Richard pensou consigo. Deixou-a sem a presença dele por uns dias até saber como agir. Os dias que se seguiram foram de guerra íntima. Mary odiava aquele homem que descobrira sua vulnerabilidade. Ele, por sua vez, lutava contra o desejo que o consumia a cada vez que seus olhares se cruzavam. Certa noite, ao encontrá-la no terraço iluminado pela lua, Richard se aproximou perigosamente. É filha de meu inimigo, mas seus olhos não mentem. Mary respondeu com voz trêmula, mas firme. Não sou moeda de troca. Não sou escrava do destino. Um homem só terá o meu corpo se conquistar o meu coração. O conde se conteve, sentindo a chama arder em sua própria pele. Tocou-lhe o rosto com brutalidade e ternura misturadas. Maldita seja a mulher, por despertar em mim esse desejo que me consome. Depois disso, ele se retirou apressadamente. Poucos dias depois, Mary caminhava sozinha no terraço de pedra. O vento da noite lhe acariciava os cabelos soltos. Richard a observava de longe. Não conseguindo se conter, surgiu em silêncio, detendo-se perto demais. Sua coragem me inquieta, Mary. Você
não é como nenhum guerreiro, nem como nenhuma mulher que já conheci. Surpreendida, ela tentou se esconder em algum canto. Lutar contra o conde quando estava com a sua armadura e com sua espada era mais fácil do que vestida como uma mulher. Por que foge de mim? E se eu disser que tenho medo de você, do que pode fazer comigo? Sussurrou ela. Ele lhe segurou o queixo, erguendo-lhe o rosto. Então, confessa também que deseja o que teme. O espaço entre os dois parecia arder. Os lábios quase se tocaram, mas Richard recuou no último instante. Ainda não. Se eu a beijar agora, não terei forças para parar. E partiu, deixando Mary em chamas, dividida entre ódio e desejo. Continuou observando a sua prisioneira de longe. No entanto, a vontade de tê-la em seus braços não pôde mais ser contida. Richard entrou no quarto dela, os olhos queimando de fúria e desejo. Lutei contra esse fogo, Mary, mas ele me venceu. Ela, com voz trêmula, respondeu, desviando os olhos do olhar ardente do conde. E se eu não quiser ser vencida? E se eu não me submeter aos seus caprichos sexuais? Ele a tomou nos braços, beijando-a como quem reclama posse. Ela resistiu por um instante, mas logo seus dedos o puxaram com igual intensidade. O choque de línguas, os corpos colados, o rasgar das roupas, tudo era batalha e entrega. Mary arqueou nos lençóis, ofegante, enquanto Richard lhe percorria o corpo como quem reza diante de um santuário. We better find out why we do the things we do. It took me some time, but I realize now it's all for you. Quero cada pedaço de você, mas você não terá apenas meu corpo. Meu coração é a maior conquista. Naquele instante, entre gemidos e promessas, ódio virou paixão, e paixão virou amor. Quando Stuart marchou para recuperar o filho, encontrou-se diante da verdade. Mary se revelara para todos não apenas sua filha disfarçada, mas agora era a mulher amada do inimigo. O duque ficou colérico ao saber que ela o havia traído duplamente e se retirou para o seu reino. Mas, meus caros, o destino escreve de maneira incompreensível, porém eficaz. Por causa da paixão explosiva entre os dois, os reinos foram obrigados a se unirem e o sangue deu lugar à paz. Na noite em que a paz foi selada, Mary repousava nos braços de Richard. Ele acariciava seus cabelos, olhando-a como se tivesse conquistado o maior tesouro da terra. De todas as vitórias que alcancei, nenhuma me transformou tanto quanto você. Mary sorriu. Não houve vencedores, Richard. Só rendição. Ele se virou sobre ela, beijando-a lenta e ardentemente. Dessa vez, não havia pressa. Era amor, doce, sensual, eterno. Assim, o guerreiro inimigo se transformou em uma mulher ardente e apaixonada.
Os dois, que antes eram inimigos, tornaram-se não apenas amantes, mas símbolos de um novo tempo. Dois reinos unidos pela espada, pela paixão e pelo coração. E nos corredores de pedra do castelo, os ecos de sua entrega ainda pareciam vibrar como uma melodia infinita de amor e desejo. No silêncio das batalhas vencidas, ficaram apenas os ecos de um amor proibido. Ela, que nasceu para se ocultar atrás de uma armadura, revelou seu mundo por inteira. Ele, que jurou ódio eterno, rendeu-se ao desejo. Entre espadas e beijos roubados, descobriram que a guerra mais difícil é a que se trava dentro do coração. E assim, a filha oculta do duque e o conde inimigo que aprendeu tornaram-se eternos amantes. Um amor selado pelo corpo, pela alma e pela chama que jamais se apagará. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também acredita que, até no campo de batalha, o amor sempre vence.